Olá pessoal, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre gráficos do movimento uniforme, assunto aí da cinemática que aparece aí em várias provas também, assunto bem comum de cair em prova. Então, a gente tem que lembrar aqui inicialmente o seguinte: o que vem a ser um movimento uniforme? É aquele movimento no qual o módulo da velocidade é constante ou a velocidade escalar é constante. E qual é a função horária ou equação horária do movimento uniforme? É essa daqui, ó, S igual a S0 mais VT. Então, aliás, se você não lembra muito bem desse assunto, a gente tem aí uma aula que fala especificamente disso. Então, só recordando, S é o espaço final, S0 é o espaço inicial, V é a velocidade escalar e T, na verdade, é o intervalo de tempo que você demora para ir do S0 para o S, tá? Normalmente a gente considera o instante inicial 0, então acaba ficando o próprio instante final T. Então, qual é a ideia aqui, pessoal? A gente agora vai ver como que ficam os gráficos para o movimento uniforme. Então, primeiro gráfico, né? Pensando aí, gráfico de espaço por tempo. Ó, se a gente olhar para essa equação aqui, a gente percebe que ela é uma função do primeiro grau. Se você não lembra muito bem o que é isso, depois dá uma olhadinha em matemática, que tem coisa lá que vai explicar a função do primeiro grau. Chama função do primeiro grau porque o maior expoente aqui do t é 1, tá certo? A gente sabe que o gráfico de uma função do primeiro grau, gente, é sempre uma reta, tá certo? Só que pode ser dois tipos de reta. Ou ela vai ter uma inclinação aqui para a direita, ou então ela vai ter uma inclinação para a esquerda. Como que você vai saber se é uma coisa ou se é outra coisa? Justamente pelo sinal da velocidade. Perceba que nessa função a velocidade é o que a gente chama lá em matemática de coeficiente angular. O coeficiente angular, aqui que no caso é velocidade, ele te dá a inclinação da reta. Então, se é inclinada para a direita é positivo, se é inclinada para a esquerda é negativo. Tá certo? Então, o jeitão aí do gráfico do movimento uniforme vai ser, quando for posição por tempo, uma reta inclinada para a direita quando V é positivo e inclinada para a esquerda quando V é negativo. Lembrando, né, que velocidade positiva e negativa significa velocidade positiva, que você está andando a favor da trajetória orientada, e velocidade negativa, você está andando contra a trajetória orientada. Tudo bem? No caso aqui, né, quando você começa a contar o tempo que é o 0, isso aqui é a posição inicial, esse 0. Aqui nesse caso, a posição inicial seria esse valor aqui. Tudo bem até aí, pessoal? Agora eu queria mostrar como que fica o gráfico da velocidade pelo tempo. E aí a gente tem que lembrar que o movimento uniforme, qual é a definição dele? Que a gente até já falou hoje. A velocidade escalar, ela é constante. Se você tem a velocidade constante e você quer fazer o gráfico da velocidade pelo tempo, como que vai ficar? Vai ficar uma reta horizontal, uma função constante. Então não importa qual instante você esteja analisando, o valor da velocidade vai ser sempre o mesmo. Agora, lembra que a gente tinha falado que nesse caso aqui a velocidade era positiva? Como é que você vai representar no gráfico? O 0 está aqui, né? Então tem que ser uma função constante para cima aqui do eixo do tempo. Ou melhor, para cima do eixo do V, tá certo? Se for uma velocidade negativa, gente, vai ser a mesma coisa, só que para baixo. Ok? Não importa o instante, a velocidade vai ser sempre a mesma em módulo, e aqui no caso ela é negativa. Então, ó, é bom você relacionar esse gráfico com esse. Quando o gráfico de espaço por tempo for uma reta inclinada para a direita, o gráfico de velocidade por tempo vai ser uma reta constante acima aqui desse eixo, tá certo? E quando você tiver uma velocidade negativa, né, o gráfico seu do espaço é uma reta inclinada para a esquerda,
O gráfico correspondente da velocidade vai ser o quê? Uma função constante aqui para baixo do eixo. E só para a gente terminar aqui, pessoal, o que acontece? Gráfico, gente, tem algumas propriedades que são importantes. Então, por exemplo, se você pegar aqui, ó, a inclinação dessa reta com relação à horizontal, que eu chamei aqui de, o ângulo, no caso, né, de alfa. Repare que se você calcular a tangente desse ângulo, o que você vai ter aqui? Isso daqui, gente, vai ser justamente o quê? Um ΔS. E isso aqui embaixo vai ser o quê? Um ΔT. Quando a gente pensa em tangente, ΔS e ΔT, né, cateto oposto por cateto adjacente, como vai ficar ΔS por ΔT? O que é isso daí? É a própria velocidade. Então, uma propriedade bem interessante aqui desse gráfico é que, deixa eu só abrir um espacinho, se você calcular a tangente desse alfa, você vai ter o quê? A velocidade, tá certo? E aí tem que lembrar, né, que quando está inclinado para a direita é positivo. Gente, aqui vai ser a mesma coisa, só que como está inclinada para a esquerda, aí você põe o menos na frente, ok? Gráfico de espaço por tempo, então, você pegou o ângulo que a reta forma com a horizontal, calculou a tangente, você tem o quê? A velocidade. E se você olhar para o gráfico da velocidade, ele também tem uma propriedade bem importante, que é a seguinte. Se você pensar na área entre o gráfico e o eixo, que é esse pedaço todo aqui, aqui você vai ter uma área de retângulo. E como que calcula uma área de retângulo? Base vezes altura. Só que se você fizer essa conta, vai ficar base T, altura V, vai ficar VT. Ora, VT, pessoal, é igual a S menos S0, que é o próprio ΔS. Então, olha que interessante. Qual que é a propriedade aqui? Gráfico de velocidade por tempo. Se você calcular a área entre o gráfico e o eixo do tempo, você chega numericamente, né? Esse N que está em cima do igual significa numericamente igual ao ΔS. Isso vale tanto para esse gráfico quando o V é positivo, como também para esse gráfico quando o V é negativo, só que aqui o nosso ΔS também vai ser negativo. Então, resumindo aqui, movimento uniforme, como que funciona? Gráfico de espaço por tempo, uma reta, ou inclinada para a direita, se o V for positivo, ou inclinada para a esquerda, se o V for negativo. Velocidade por tempo, uma reta constante, acima V positivo, abaixo V negativo. Propriedades dos gráficos. Gráfico de espaço por tempo, a tangente da velocidade. Gráfico de velocidade por tempo, a área entre o gráfico e o eixo dá o ΔS. Gente, essas propriedades aparecem bastante aí em vários exercícios. Depois você dá uma olhadinha que a gente tem exercício aí resolvido para você conferir melhor. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.